Shalom, shalom, queridos. Que a paz do eterno e poderoso Deus sejam com todos no nome de Jesus. Aqui quem vos fala, seu irmão em Cristo, apóstolo Rogério Paduan, e vamos estar adentrando mais uma palavra e oração nesta linda manhã do 11º dia do ano de 2023, para a glória de Deus. Aleluia! Abra tua Bíblia comigo, querido, livro de 2 Reis, capítulo 2. Aleluia! Os missionários virtuais, compartilhem esta mensagem, porque Deus, aleluia, Ele vai falar com alguém no teu WhatsApp. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 2. Assim vai dizer: Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Aleluia. Verso 3. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabe que o Senhor hoje tomará teu senhor, porque por sobre a tua cabeça. E ele lhe disse: Também eu bem o sei, calai-vos. Verso 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele lhe disse: Também eu bem o sei, calai-vos. Verso 6. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e prepararam defronte deles, de longe. Assim ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, e as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu vou repetir: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste, ou em algumas versões, coisa dura pediste. Se me veres quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dela caíra, e voltando, separou a margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dela caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, eles se dividiram de um ao outro lado. E Eliseu passou. E Eliseu passou. E vendo-os, pois, os filhos dos profetas que estava defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, essa tratativa do profeta Elias com o profeta Eliseu, ela nos traz um grande ensinamento nesta manhã.
Ela nos traz o ensinamento de que para alcançar níveis mais profundos, para alcançar uma unção mais forte, para alcançar uma unção que permaneça nos teus ossos, no teu corpo, para você liberar para pessoas, é necessário caminhar. É necessário ter um legado, é necessário buscar com excelência ao Senhor Jesus e estar caminhando com quem já tem a experiência do Evangelho de Cristo. Por quê? São nos percursos que virão as experiências para as nossas vidas, e vindo essas experiências, nós iremos a aprender a ter um crescimento, nós iremos aprender a ter uma caminhada, nós iremos aprender a ter maturidade, né? A não ser neófitos, né? Não ser novos como novos convertidos, porque ao decorrer de um aprendizado, adquire-se o conhecimento. E com o conhecimento, você vai fazer as coisas com mais maturidade, com mais respeito ao próximo, né? Respeitando a unção de cada um, respeitando, aleluia, o profeta Elias, ele tinha um respeito por Eliseu, porque Deus, aleluia, se você olhar no capítulo 1 de Reis, você vai ver no primeira Reis, se não me engano, no capítulo acho que 18, 19, vai falar sobre esse assunto. Vai falar a escolha de Deus que fala para Eliseu. Vai escolher Eliseu como sucessor de Elias. Ele poderia ter escolhido alguns dos filhos dos profetas que estavam na escola de profeta, lá em Betel, lá em Jericó, mas não. Ele escolheu Elias, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, querido, muitas das vezes a minha vontade, a vontade humana é de uma maneira, mas os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos. Então, não esteja centrado em planos humanos, mas esteja centrado nos planos de Deus. O homem é falho, mas Deus é justo, é perfeito. Então, que tenhamos essa convicção na nossa mente de que o ser humano ele tem problemas para falhar, mas Deus ele tem toda o parâmetro de ensino perfeito para nos manter alicerçados. Então, os planos de Deus na vida de Elias e de Eliseu era o seguinte: era Elias ia ser tomado por Deus, aleluia, numa carruagem que separou, né, Elias ali. Aleluia, num redemoinho, perdão, estava Elias num redemoinho ao céu. Então, aleluia, um redemoinho, aleluia, glória a Deus. Então a gente sabe que o processo da vida de cada um acontece de uma forma e de outra. Às vezes tem vidas que estão sempre em tempestade, tem vidas que estão sempre atribuladas, ansiosas, tem vidas que estão sempre, aleluia, com os nervos à flor da pele. Sabe por quê? Não busca em Deus uma mansidão, longanimidade. Você pensa que Deus vai conceder no estalar de Deus aquilo que tu pede? Não. Deus vai preparar situações para ver como é que está o teu comportamento diante de seres humanos, de pessoas, né? Se você é uma pessoa de confiança ou se não é, Deus não vai falar, toma confiança hoje, não. Deus vai preparar situações para saber se você é de confiança ou não, ou se você é um fofoqueiro, um caluniador, se você é contendeiro, se você gosta de tacar lenha na fogueira para poder disseminar o ódio, disseminar a separação, a divisão. Sabe o que é isso, querido? Você está sendo instrumento de Satanás. Todo ser humano que quer caluniar o próximo, que quer causar dissensão, divisão, que quer, mas a intenção foi ajudar. A intenção do inferno, irmãos, a intenção de Satanás é sempre causar divisão. Os espíritos de divisão, de contenda, disse-me-disse, fofoca estão por aí, estão pegando quem está vulnerável, quem está dando brecha. Então, quando você dá ouvido a um fofoqueiro, você não está dando ouvido à pessoa, mas está dando ouvido ao demônio que está nela. Porque pessoas são falhas, e quando o diabo vê essas falhas, ele entra nessas tuas falhas para poder fazer arruaça, para poder destruir. Ele vê as vulnerabilidades do ser humano e ele entra nessas vulnerabilidades. Então é necessário tampar as brechas. É necessário o ser humano tampar as brechas. E olha o que Eliseu faz. Então, a gente vem entender aqui, aleluia, Eliseu, ele não tinha brechas por inimigo. Eliseu tinha sua mente centrada em Elias, que Elias era o homem de Deus, onde na qual estava ensinando a Eliseu.
Então eles foram para Betel, eles foram para Jericó, e eles foram indo, foram indo. Então, olha o que ocorre, né? Saindo de Jericó, aleluia, eles foram para o Jordão. E chegando no Jordão, ele atravessa, dobrou a capa, feriu as águas e atravessou. Eliseu deve ter olhado assim para Elias e falado: meu Deus, esse nível de unção é forte. Então, isso causou em Eliseu algo que incendiou o seu coração. Aí, olha o que é isso. Então Elias tomou a capa, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do Espírito sobre mim. Olha que coisa forte Eliseu pediu a Elias, a porção dobrada, ou seja, Elias tinha um alto nível de unção sobre a sua vida. Eliseu pediu também dobrada, capa dobrada, unção dobrada, porção do Espírito dobrada sobre a sua vida, para poder, aleluia, fazer a boa obra do Senhor. Então Elias disse: coisa dura, coisa difícil pediste, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. Então entenda bem, Eliseu era para estar bem atento às coisas que estavam para acontecer. Eles não sabiam o momento exato onde que, aleluia, iria separar Elias de Eliseu. Mas logo a seguir, o texto vai dizer: e sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu em um redemoinho. Aleluia. Então, no verso 11, vem esclarecendo o que se iniciou no verso 1. Vem esclarecendo que, aleluia, um carro de fogo, aleluia, com um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou Elias de Eliseu. Para quê? Para que somente Elias subisse ao céu num redemoinho. Então tem muita gente que canta até corinhos de fogo, dizendo que Elias subiu num carro de fogo, com um cavalo de fogo. Não. O carro de fogo separou Elias de Eliseu, para que um redemoinho fizesse Elias subir. Então entenda isso. Então, queridos, muitas das vezes a gente não sabe nem o dia nem a hora de quando Deus vai separar a gente de alguém que a gente ama, de alguém que a gente tem carinho, porque muitas das vezes nem toda a separação, aleluia, ela é proveniente do inimigo. Às vezes, por exemplo, Elias foi tomado. Às vezes um casal que já vive há tanto tempo, chega a hora do marido ou a esposa partir. E aí o Senhor a toma para guardar. E o grande dia, né? Às vezes morreu, enterrou, agora segue-se o juízo. Ou seja, aguardando o grande dia do juízo final, onde todos nós seremos julgados. Homens e mulheres, toda raça, cor, credo, todos nós seremos julgados no grande dia do juízo final. Então, muita gente, hoje, nos dias de hoje, querem nos apontar, nos acusar, querem ser juiz, querem fazer de tudo para poder denegrir a nossa imagem. Se acham que já são autossuficientes. As pessoas hoje em dia querem, às vezes, tomar até a tua direção daquilo que Deus te deu. Porque o inimigo é assim. O inimigo, quando sopra sobre vidas, ele sopra de maneira na qual ele quer destruir. Entenda bem, o diabo, ele não só veio só para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, amados, é necessário, sabe? É necessário você centralizar em Jesus. O foco é Jesus. O foco é Jesus. Não se deixe ser levado pelas más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, tá na Bíblia, procura. Porque quem lê a palavra de Deus, se você não tem o costume de ler a Bíblia, comece a ler, comece a buscar as verdades do Senhor Jesus. E você será liberto. Porque a Bíblia vai dizer, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer o que é verdade, nós temos que estar na verdade. Queridos, entenda bem,
E uma vez o redemoinho que levou Elias, aí ficou Eliseu, a capa caiu. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Ou seja, em sinal de humilhação. Rasgar as vestes naquela época significava um sinal de humilhação. Só que o profeta Joel, ele coloca da seguinte forma, que não adianta rasgar as vestes, ou seja, Deus usando o profeta. Não adianta rasgar as vestes se o teu coração está fechado, se você não rasgou o teu coração. Então o profeta Joel, no livro do Joel, ele vai ensinar que não adianta rasgar as vestes, mas nós temos que rasgar o nosso coração diante de Deus. Ou seja, nos declarar ao Senhor que somos falhos, pecadores, e nós estamos arrependidos. E quando você rasga o teu coração para Deus, Deus ele te perdoa e Deus ele te faz constituir uma nova criatura. Mas só é uma nova criatura aquele que se permite se tornar nova criatura. Aquele que se permite entrar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Então, queridos, aí também levantou a capa de Elias, que lhe caíra voltando-se para a margem do Jordão. Aí olha o que Eliseu faz com a capa de Elias. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: aonde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro. E Eliseu passou. E vendo, pois os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Queridos, um grande aprendizado fica aqui. Entenda bem, aqueles mesmos que zombaram, aqueles mesmos que acusaram Eliseu, aqueles mesmos que estavam afrontando Eliseu, foram os mesmos que se prostraram, reconhecendo a unção de Elias em Eliseu. Entenda bem, muitas das vezes na vida humana, pessoas vão caluniar, vão te apontar, vão falar um monte de coisa. Aí eu te pergunto, nesse caminhar, você já sabe quem você é diante de Deus? Você já é uma pessoa posicionada diante de Deus? Ou você é influenciado por más conversações, ou você é influenciado por terceiro, ou você é influenciado pelas coisas pecaminosas dessa terra? Aleluia. Queridos, a palavra de Deus é bem clara e objetiva para mim e para a tua vida. Mantenha o foco, mantenha o objetivo e Deus te honrará. Sabe, ainda que as batalhas venham, ainda que as lutas sejam difíceis na minha e na tua vida, nós temos que nos permanecer posicionados no Evangelho de Cristo. Sabe, o posicionamento no Evangelho de Cristo, ele produz arrependimento, ele produz rasgar o coração verdadeiramente para Jesus, se arrepender verdadeiramente. Muitas pessoas não se arrependem porque pessoas são orgulhosas, são egoístas, são ansiosas, pessoas que hoje em dia não conseguem aguardar respostas, querem tudo na hora, e não é na hora não, irmão. Às vezes as coisas levam tempo. Vai lá estudar um pouco de Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de falar, um tempo de calar. Há tempo de estudar, há tempo de botar em prática o estudo. Há tempo de ouvir, há tempo de aprender. Aleluia, há tempo de ensinar. E só pode ensinar aquele que senta para aprender. Só pode instruir aquele que se permite ser instruído. Só pode, aleluia, profetizar aquele que um dia se permitiu, aleluia, ser ensinado, aleluia, tudo. Só pode impor as mãos sobre endemoniados, sobre enfermos, sobre qualquer coisa do reino de Deus, aquele que sentou para aprender, sabe? As coisas não surgem no estalar de dedos, não. A libertação do ser humano, ela é constante. Mas olha, entenda bem, não confunda liberdade com libertinagem, porque as pessoas pedem perdão hoje para Jesus, mas não abandonam os seus vícios. Eu vou lhe contar um testemunho. Eu, quando estava no mundo, em 2013, eu entrei para um centro de recuperação. Fiquei 9 meses numa clínica de recuperação para dependentes químicos. E ali eu entrei como usuário de crack, de maconha, cocaína, fumante, fumava 5 maços de cigarro e era alcoólatra. 5 coisas na minha vida. E todas elas eu tive que me abster.
a zero. Eu lutei para isso. Então, quando Deus vê o teu coração que você quer lutar contra essas investidas do inimigo, que o diabo tinha me colocado isso durante 13 anos da minha vida, foi quando eu tive a minha libertação. E há 10 anos estou na presença de Deus e nunca mais olhei para trás, para as vergonhas que eu fazia quando eu era, aleluia, uma pessoa mundana, uma pessoa que não era constante, uma pessoa que não se levantava. E há 10 anos estou de pé para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Jesus mudou a minha vida. Então eu tenho um legado de história, de conduta irrepreensível no Evangelho. Sou marido de uma mulher só. Amo a minha esposa, amo meus filhos, amo a minha família. E a minha família é o meu primeiro ministério. E é aí que se começa tudo uma base forte, quando você tem a sua casa, a sua família como seu ministério. Então, querido, querida, cuide da sua casa, cuide da sua família. Amém? Glória a Deus. E que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus. Vamos orar. Ó Deus querido, Deus amado, no nome de Jesus. Graça vos dou nesta manhã por mais um ensino da tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, nesse grupo do Círculo de Oração Nacional, Deus, dê longanimidade, mansidão, entendimento, tira as escamas daqueles que estão cegos, Senhor. Deus, que venham trazer, Pai, as tuas verdades, Senhor, para que entendam, Pai, aquilo que é certo no teu reino. Senhor, abre a mente daqueles que estão de mente fechada. Deus, livra-os, Pai, de todo mal, pecado, angústia, seta, dado inflamado. Deus, no nome de Jesus, peço a Ti, Senhor, que o Teu poder e a Tua glória, Senhor, seja manifestado sobre a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, que um nível de unção, Senhor Jesus, seja sobre a vida de cada um, Jesus. Deus, eu peço agora por vidas enfermas, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, ó Deus, toma em Tuas mãos, Senhor. Deus, seja qual for a enfermidade deste homem, desta mulher, se for espiritual, Pai, se for espíritos de contenda, disse-me-disse, de fofoca, eu os repreendo agora na autoridade de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Deus, sabemos que o Senhor é poderoso para transformar vidas, Senhor, para trazer o arrependimento, que essas vidas venham verdadeiramente se arrepender de seus maus caminhos, Senhor, e se posicionar diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, toma Tuas mãos esse homem, essa mulher, Senhor, que vai ouvir este áudio de oração, essa palavra, Senhor. Ó Deus, que sejam edificados, transformados, que venham verdadeiramente, Senhor, rasgar os seus corações, Senhor. Ó Deus, diante de Ti, se arrependendo dos seus maus caminhos, Senhor, e se tornando novas criaturas, se tornando pessoas do bem, se tornando pessoas honradas, se tornando um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, Senhor. Ó Deus, se houver alguém que precisa pedir perdão, Senhor Pai, aleluia, que está ouvindo esse áudio de oração, volte lá e peça perdão à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, filha, sua mãe, seu pai, porque breve virá, Senhor. Sabemos que o Senhor está às portas. Arrebatamento é uma realidade, Senhor Jesus, Pai, e que cada vida que ouvir este áudio de oração sinta a Tua presença, Senhor. Cada vida que ouvir essa palavra sendo ministrada, Pai, possa sentir o seu coração queimar, Pai, pelo Teu poder, pela unção, Senhor, que será derramada sobre cada vida. Assim como o Senhor derramou uma unção, Pai, de Elias para Eliseu, uma unção também, Senhor, seja derramada a cada um que está ouvindo este áudio de oração, a cada um que ficou nesses 20 e poucos minutos aqui, Pai, acompanhando na íntegra, Pai, ouvindo a Tua palavra, ouvindo o Teu querer, ouvindo o Teu agir. Ó Deus, no nome de Jesus, peço-te, Senhor, que todo mal caia por terra, todo embaraço, todo espírito imundo e sujo, Senhor, Pai, seja repreendido no nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós liberamos uma unção, Pai, de porção dobrada para este que está ouvindo, Senhor, até o final este áudio, Pai, e será edificado em nome de Jesus. Oh, Rakatore Calabassai. Shurikanturi Kobalabassui Komanás. Receba poder de Deus, receba a porção dobrada do Espírito Santo de Deus nesta manhã do 11º dia de 2023, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sejam todos abençoados. Shalom, shalom. Adonai. Tenha um dia incrível, queridos amados irmãos. Aleluia.